Bom dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia aos que estão nas suas casas nos acompanhando. Um dia de muita alegria para nós, onde nós damos mais um passo na plantação da igreja, plantação essa que está sendo conduzida pelo Senhor e nós o louvamos por isso. E é um privilégio para todos nós que somos cristãos sabermos que Ele nos dá o privilégio de participarmos da sua obra, a obra que Ele está fazendo no mundo. E aquilo que Ele nos dá para nos direcionar no nosso trabalho, no trabalho que Ele coloca em nossas mãos, é a sua palavra. Por isso que nós a lemos, por isso que nós recorremos a ela para ter orientação. É o que nós vamos fazer nesse momento. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Aqueles que estão com aplicativos, a versão que a gente usa é NAA, Nova Almeida Atualizada. A página, para aqueles que estão com a Bíblia física, é a página 1459, perdão. Nós vamos meditar no texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versículos 43 ao versículo 52. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 43 ao versículo 52. Nós estamos dando continuidade à série de mensagens desse mês, A Cruz do Rei. Essa série de mensagens que nós montamos com base no livro do Tim Keller, A Cruz do Rei, que foi um livro baseado no Evangelho de Marcos, e nós estamos trabalhando como que a vida, a morte e a ressurreição de Cristo muda a nossa vida, traz novo sentido para a nossa vida, traz o verdadeiro sentido para a nossa vida. Semana passada o pastor falou sobre o cálice e nesta manhã nós vamos falar sobre a espada, baseado nesse texto que nós vamos ler nesse momento. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 43 a 52. Vamos orar ao Senhor e pedir orientação. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, porque podemos meditar e ouvir tua voz por meio de tua palavra. Te pedimos que teu Santo Espírito nos conduza nesse momento, trazendo compreensão, trazendo entendimento e aplicando tudo aquilo que nós vamos ver e ouvir aqui às nossas vidas. Nos ensina a sermos pessoas, a termos vidas que estabelecem o teu reino, que fazem o teu reino avançar, que são instrumentos teus para que teu reino alcance outras pessoas. Que o Senhor nos livre de todas as preferências, de todos os desejos e individualidades que fazem a gente desandar da missão que o Senhor tem para nós e que o amor a Ti, a obediência a Ti e o desejo de ver Seu nome glorificado na vida de outras pessoas seja aquilo que nos impulsione, Senhor. Que o Senhor nos conduza nesse momento, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 43 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que o beijar é esse. Prendam-no e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Então, eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse, vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então, todos os deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Amém. Irmãos, o tema desta manhã, o tema geral, é a espada. Tema esse baseado no capítulo do livro do Tim Keller, onde ele fala sobre a espada. Eu queria começar falando o que a espada simbolizava no tempo antigo. Qual era o significado que a espada tinha para o reino antigo? A
A espada era um símbolo de autoridade, era um símbolo de força, símbolo de poder militar. Era o meio através do qual os reinos se estabeleciam. Os reinos avançavam com seus exércitos, com as suas armas de guerra, iam saqueando, iam tomando os territórios e dessa forma os seus reinos eram estabelecidos através da espada. E quando a gente olha para o mundo hoje, quando a gente olha para a nossa situação, qual é a espada que os reinos de hoje utilizam? Qual é a espada que as ideologias, as cosmovisões, as visões de mundo diferentes da fé cristã utilizam? Qual é a espada que as pessoas usam para usar as pessoas, dominar as pessoas, expandirem seus domínios? Qual é a espada? E eu já respondo. Essa espada é o poder. É o poder de dominar as pessoas, é o poder financeiro para usar as pessoas, é os relacionamentos superficiais que as pessoas usam outras para seus benefícios próprios, é o poder. E aí, eu queria citar aqui um livro que foi indicação do Alessandro, 1984, de George Orwell, onde ele narra uma história fictícia, embora pareça muito, adianta muita coisa que a gente está vivendo hoje, sobre um homem que vivia num estado totalitário, no estado onde um partido dominava a vida das pessoas e elas não poderiam nem pensar, nem sequer um pouquinho diferente do que o partido determinava para elas. E aí a personagem principal é um homem chamado Winston. Ele é alguém que não concordava inteiramente com o partido, e aí ele é capturado no final do livro. No final do livro ele é capturado e ele começa a ser torturado, não apenas para ser castigado pelo seu desvio de pensamento, diferente do partido, mas ele é torturado para que o seu pensamento, o seu coração fosse mudado, para que ele amasse o partido. Porque a ideia do governo naquela narrativa não era simplesmente punir aquele que se desviava, mas mudar o seu pensamento para que ele concordasse com o partido. E aí, no momento ali, onde ele está sendo torturado por um homem que antes ele achava que seria um rebelde juntamente com ele, na verdade, esse homem o capturou no final. E aí ele começa a torturá-lo, e aí ele começa a fazer aquela famosa falsa virtude, dizendo que, olha, o partido faz isso pelo bem da sociedade, nós controlamos as pessoas porque o desejo individual, a liberdade individual é algo que pode trazer problemas para as pessoas, dividem as pessoas. É pelo bem da sociedade que a gente faz esse tipo de prisão. E aí o Winston, que é o personagem principal, ele não cai muito nessa, e aí esse homem que está torturando ele fica um pouco mais exaltado e começa a falar de fato qual era o desejo desse partido. E aí eu queria citar literalmente as palavras que ele usou. Ele diz o seguinte: o poder real, o poder pelo qual devemos lutar dia e noite, não é o poder sobre as coisas, mas o poder sobre os homens. Poder é infligir dor e humilhação. Poder é estraçalhar a mente humana e depois juntar outra vez os pedaços, dando-lhes a forma que você quiser. Então, está começando a ver que tipo de mundo estamos criando? Um mundo de medo e traição e tormento. Um mundo em que um pisoteia o outro, um mundo que se torna mais e não menos cruel à medida que evolui. O progresso no nosso mundo será o progresso da dor. No nosso mundo, as únicas emoções serão o medo, a ira, o triunfo e a autocomiseração. E quando eu li esse trecho, e muitas partes do livro, eu ficava impressionado, até comentava com o Alessandro, que parece que ele adianta muita coisa que a gente está vivendo hoje. E aí, quando a gente olha para o mundo, com unanimidade, a gente vê que é isso que acontece. Cada vez mais as pessoas tentam se impor sobre as outras. A filosofia de vida de muitas pessoas é sempre exercer o seu domínio, exercer a sua autoridade, estar acima do outro e usar todos os meios possíveis para que os seus objetivos pessoais sempre estejam acima dos objetivos dos outros. Essa é a forma que os vários reinos, as várias visões de mundo tentam se estabelecer. Só que nós cristãos também fazemos parte de um reino. Só que a grande diferença é que o nosso reino, o reino que nós fomos chamados a participar por Cristo Jesus, é diferente. Não é um reino que se estabelece com poder físico, não é um reino que se estabelece com poder político, não é um reino que se estabelece com poder militar, não. É um reino que se estabelece através do amor, da submissão, da entrega e do sacrifício. O reino de Cristo. Reino este que nós não entramos porque queremos, mas porque o próprio Senhor Jesus nos trouxe para ele.
O Senhor Jesus, ao morrer na cruz do Calvário e ao ressuscitar ao terceiro dia, ele é exaltado pelo Pai e se torna o rei de toda a criação. O governo é dele, é ele que governa a história. E aí ele, a partir dali, envia os seus discípulos, derrama o Espírito Santo sobre a igreja e inaugura o reino de Deus. Há uma grande tensão no Novo Testamento do já e ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado, já iniciou com Cristo e depois a sua igreja, que levaria a sua obra à frente, mas ele vai se concluir na eternidade. Mas esse reino já está em andamento. E o grande diferencial desse reino de Jesus é o próprio caráter do rei desse reino, que é o Senhor Jesus. Porque quando nós vemos nos filmes, né, nos seriados, nós vemos que muitas vezes o rei estabelecia o seu reino através de decretos, ordenanças às pessoas, mas o próprio rei não cumpria os seus decretos. O próprio rei ele não vivia da maneira que ele ordenava que seus súditos vivessem. Ele queria que seus súditos se submetessem, mas ele mesmo não se submetia às suas regras. E tinha esse desvio de conduta. Já o nosso rei, o Senhor Jesus, ele é diferente. Ele não apenas nos dá as ordenanças, as orientações, as diretrizes para que nós vivamos o seu reino de fato, mas ele mesmo mostra com a sua vida como devemos viver nesse reino. Ele mostra como, na sua vida, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, como que nós devemos viver para que, assim como o reino foi inaugurado através dele, esse mesmo reino que nós fazemos parte, avance, se estabeleça através de nós. E por isso, nessa manhã, nós vamos aprender com Jesus como que o reino se estabelece através de nós, através da nossa vida. Nós vamos ver a vida que estabelece o reino de Jesus. A vida que estabelece o reino de Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos de maneira geral, nós percebemos dois propósitos centrais. Primeiro, Marcos quer mostrar a identidade de Jesus. Ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que veio para morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia e, através dele, trazer salvação para aqueles que estavam perdidos, para os pecadores. Ou seja, Marcos quer mostrar que Jesus ele veio para morrer na cruz. Tanto que alguns dizem que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que Jesus está em movimento, porque ele tem narrativas curtas, enfatizando mais as ações de Jesus do que seus discursos, e ele vai caminhando, caminhando, caminhando até chegar à cruz, que era o propósito pelo qual ele veio. O segundo propósito central do Evangelho de Marcos é mostrar que, assim como Jesus caminhou em sofrimento, em obediência, em abnegação, os seus discípulos deveriam trilhar o mesmo caminho que ele, de sofrimento, de abnegação e de obediência ao Senhor. Ou seja, o mestre tinha um caminho e os seus discípulos deveriam trilhar o mesmo caminho que o seu mestre trilhou. E é muito importante a gente saber algumas informações contextuais do Evangelho de Marcos para a gente entender a passagem que a gente vai meditar. Porque Marcos ele escreve o seu evangelho para os cristãos que estavam em Roma. Alguns estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos é a coletânea de narrativas de pregações do apóstolo Pedro, que pastoreou a igreja de Roma. Então, Marcos ele escreve para os cristãos romanos no final da década de 50. E por que isso é importante para a gente entender? Porque os romanos tinham uma tremenda desconfiança dos cristãos, achando que os cristãos eram apenas mais um grupo rebelde. Mais um grupo que queria se rebelar contra o Estado romano e que eles deveriam eliminar, senão eles perderiam o seu domínio sobre todas as pessoas. E aí o evangelista Marcos, ele escreve aqui para mostrar que Jesus, ele não veio para estabelecer um reino político, porque os discípulos, eles esperavam que Jesus fosse o Messias político, que ia pegar em armas, que ia pegar em espadas, ia derrotar o Império Romano fisicamente e estabelecer o reino para Israel. E aí Marcos quer mostrar que Jesus não veio para isso. Jesus veio para trazer um reino espiritual que não agiria pela força física, mas agiria pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, alcançando os corações, trazendo uma mudança não na estrutura, mas na raiz da vida das pessoas. É isso que Marcos quer mostrar. E por que isso é importante para o texto que nós estamos meditando? Porque aqui é o momento da prisão de Jesus. E Jesus ele vai ser preso e ser acusado como um insurgente político, como um rebelde, que estava se rebelando politicamente, fisicamente, com força física contra o Estado romano. E aí Marcos quer mostrar que Jesus não veio para isso. Jesus veio para morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, enviar o Espírito Santo e fazer uma transformação nos corações. E esses que tivessem os seus corações transformados, fizessem diferença na sociedade da mesma maneira que ele fez. Esse é o
propósito da passagem que nós estamos lendo. E aqui, nas atitudes que Jesus toma no momento da sua prisão, mostra para nós quais são as atitudes, qual é o tipo de vida que a gente precisa ter, que a gente precisa viver para que o reino de Deus, do qual nós fazemos parte, se estabeleça através de nós, nas redes de relacionamentos que nós temos e nos lugares que nós convivemos. Ou seja, Jesus ensina aqui como nós devemos viver para que o seu reino se estabeleça através de nós. E quando a gente vai para o texto, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus se dedicou a pessoas que os decepcionaria. Veja comigo o versículo 43 e depois os versículos 50 e 51. Diz assim: E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. E agora, versículos 50 e 51. Então todos os deixaram e o fugiram. Um jovem coberto unicamente com lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Marcos aqui faz a questão de mostrar que Judas era um dos 12. Ou seja, que Judas, aquele que o traiu, aquele que o entregou para a sua prisão, fazia parte do grupo mais próximo de Jesus. Fazia parte daqueles 12 homens que caminharam, comeram com ele, tiveram comunhão com ele, foram ensinados por ele, foram amados por ele. E aí Marcos quer mostrar aqui que Judas era um desses homens. E mesmo assim o trai. Além disso, Marcos mostra aqui que aqueles discípulos que falaram que estaria com Jesus até a morte, que dormiram quando Jesus os chamou à oração, também fugiram. E além disso, tem um jovem aqui, que alguns estudiosos dizem que é Marcos, o próprio evangelista Marcos aqui, dizendo que ele é esse jovem que estava com lençol e aí quando foi agarrado, fugiu desesperadamente, porque para os judeus a nudez em público era algo, assim, vergonhoso. Só que no momento da prisão ali, ele nem se preocupou com isso, apenas queria fugir. Ou seja, Judas, que era um dos apóstolos, os discípulos de Jesus e muito provavelmente os apóstolos estavam ali presentes, e o próprio Marcos, que está escrevendo essa narrativa, fugiram. E Jesus já sabia disso, porque se nós voltarmos um pouco nos versículos 17 a 21 do mesmo capítulo, nós vamos ver que Jesus já sabia. Ele diz o seguinte, versículos 17 a 21, no mesmo capítulo 14. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um: Por acaso seria eu? Jesus respondeu: É um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Nós vemos aí no texto paralelo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 25, em que esse homem que colocou a mão no prato era o próprio Judas. Então Jesus sabia que Judas o trairia. Além disso, se nós avançarmos um pouco, nós vamos ver que Jesus também vai dizer que ele que seria o pastor dos seus discípulos seria ferido e eles se escandalizariam e fugiriam. Versículos 27 a 31 dizem assim: E Jesus disse aos discípulos: Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhes disse: Em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Ou seja, além de saber que Judas o trairia, Jesus também sabia que seus discípulos fugiriam quando ele fosse preso. E aí, outra coisa que mostra aqui, a gente não precisa ler, é que quando Jesus chama os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para orar, foi trabalhado isso aqui semana que vem, quando ele vai orar e volta, eles estavam dormindo. Era já de madrugada, e ao invés de ficarem em oração, eles se entregaram ao cansaço físico. E aí, nós vemos que mesmo Jesus sabendo que Judas lhe trairia, que seus discípulos fugiriam,
que seus discípulos não estariam em oração com ele no seu momento mais difícil, ainda assim ele se dedicou a eles. Ainda assim ele caminhou com eles. Ainda assim ele comeu com eles. Ainda assim ele dedicou 3 anos da sua vida ensinando, caminhando junto, mesmo sabendo que no seu momento mais derradeiro eles o abandonariam. Ou seja, Jesus não estava preocupado com a sua satisfação pessoal, ele queria ver o seu reino avançar através de seus discípulos. E mesmo sabendo que os seus discípulos o abandonariam no seu momento mais difícil, ele se dedicou a eles. E quando a gente aplica a nós, a primeira aplicação que eu quero trazer, a gente aprende que o reino de Deus se estabelece através de nossas vidas quando nos dedicamos a pessoas que podem nos decepcionar. Nós ficamos relutantes em se relacionar com certas pessoas, né? A gente convive no nosso dia a dia com pessoas e a gente começa a analisar o jeito delas, a forma que elas falam, a forma que elas se expressam. E dependendo de como ela for, a gente às vezes se afasta. Não quer convívio, não quer conversa, não quer se aproximar. E aí a gente não se pergunta, por que será que Deus, expressão que não estava falando, por que será que Deus me colocou aqui para me conviver com essa determinada pessoa que me traz incômodo, que às vezes é desagradável de fato, muitas pessoas são desagradáveis muitas vezes. E aí a gente fica relutante em se relacionar com elas. Só que às vezes essa pessoa é alguém que o Senhor colocou no seu caminho para que você faça que o reino de Deus chegue a ela, integre a ela esse reino também. Só que a gente fica relutante para isso. E o que faz a gente agir assim? Eu li um livro, na verdade eu li ele acho que umas 2 vezes, né? Uma para monografia, outra leitura pessoal, chamado O Triunfo da Terapêutica, de um sociólogo chamado Philip Rieff, de 1960. E ele trabalha um conceito muito interessante, que é o conceito do homem psicológico. Ele diz no seu livro que, enquanto o homem mais antigo se preocupava em ser salvo, se preocupava com a moralidade, com estar correto na sua conduta, o homem psicológico é o homem que se preocupa em se satisfazer. Ele não está preocupado em estar certo, ele não está preocupado com o que os outros vão achar dele, a preocupação dele é alimentar os seus desejos pessoais. E, infelizmente, irmãos, isso tem influenciado muito dos cristãos hoje. Dentro da igreja, a gente se relaciona com quem a gente quer, com quem a gente não se relaciona. No dia a dia, a gente fica mais próximo de pessoas que são mais parecidas com a gente, ou que, na nossa visão, são mais corretas nas suas vidas, e aquelas pessoas que, às vezes, estão com a vida toda destruída, têm certa expressão de moralidade na sua vida, a gente não se relaciona. É claro que a gente tem que tomar o cuidado para não ser influenciado por elas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que nós somos agentes do reino de Deus, como o Rodrigo fala muito aqui. E, às vezes, para a gente ser agente do reino de Deus, a gente vai se relacionar com essas pessoas que são complicadas, que são complexas, que são difíceis de lidar, que têm uma vida totalmente desregrada. E a gente vai se relacionar com essas pessoas. Mas se você estiver escravizado pela sua satisfação pessoal, se os seus maiores objetivos é apenas alcançar os seus desejos individuais, isso não é errado, desde que sejam legítimos esses desejos, esses objetivos. Mas se o que é mais importante na sua vida é você cumprir a sua agenda, construir o seu reino pessoal, o reino de Deus não vai se estabelecer através de você. Ele vai se estabelecer. O reino de Deus depende do Espírito Santo e do Senhor Jesus conduzindo. Mas ele nos dá o privilégio de sermos instrumentos para isso. Agora, se você não se relaciona com pessoas que o próprio Deus vai colocando no seu convívio, pessoas que são de difícil trato, são complicadas, são desagradáveis, você vai estar impedindo que o reino de Deus se estabeleça através de você. Você vai deixar de crescer, vai deixar de ver Deus agindo na vida de outras pessoas, e isso fortalece a nossa fé. Quando alguém é batizado aqui, meu coração exulta de alegria, é uma coisa que mexe comigo mesmo. Mas se você só se relaciona com quem está dentro dos seus objetivos pessoais, quem traz satisfação para você, e se afasta daquelas pessoas desagradáveis, difíceis, que às vezes precisam que o reino de Deus chegue na vida delas, você vai estar limitando isso na sua vida. Enquanto Jesus se dedicou a homens que o traíram, que o beijaram de forma hipócrita, que o abandonaram no momento da prisão. E aí, como que a gente pode vencer essa tendência em nós? Como que a gente pode vencer essa tendência de apenas buscar a satisfação pessoal, se afastar de pessoas desagradáveis, difíceis? Como que a gente pode vencer isso? A gente precisa se apegar, apreender, vou usar até a linguagem meio pentecostal, tomar posse de uma verdade importantíssima.
Jesus se relaciona comigo e com você, mesmo que muitas vezes a gente seja desagradável a Ele. Não estou dizendo aqui que Jesus fica medindo o seu amor pelo que a gente é agradável ou não. Não estou dizendo isso. Mas o próprio Jesus, quando fala à igreja de Laodiceia, diz que ele causava náuseas nele. Porque aquela igreja era fria. E Jesus, mesmo diante de nós, quando ele vê que a gente peca todos os dias, coloca outras coisas no nosso coração coloca outras coisas como mais importantes do que ele, quando a gente prefere servir aos nossos desejos ao invés de obedecer ao que ele tem para nós, mesmo assim ele continua nos perdoando, se relacionando conosco e nos conduzindo. Então, se o nosso Senhor ele é perfeito, por que nós, e se relaciona conosco, que nós somos pecadores, redimidos, por que a gente se acha no direito de apenas se fechar naquele grupinho que atende às minhas satisfações? Por que a gente acha no direito de se afastar de pessoas complicadas se nós também somos? Gente, qualquer pessoa seria desagradável para Jesus. Jesus é santo. Jesus é perfeito. Jesus é diferente de qualquer ser humano, porque ele é perfeito e todos os seres humanos são pecadores. Mas ele se relaciona, ele vem ao encontro, ele entrega a sua vida na cruz. E a pergunta é, se nosso Senhor faz isso, por que nós não fazemos? Nos achamos melhores que Jesus? Achamos que isso só Jesus tem que fazer e a gente não? É algo que a gente precisa pensar. Jesus se dedicou a pessoas que o decepcionariam. Se o reino de Deus, se nós queremos que o reino de Deus avance através de nossas vidas, precisamos nos dedicar a pessoas que talvez vão nos decepcionar. Amém? Depois, outra atitude que Jesus vai tomar aqui, nesse momento da sua prisão, é que Jesus vai responder à violência com amor. Leia comigo os versículos 46 até a primeira parte do versículo 49, que diz assim: Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Até aí. Ao observar alguns detalhes dessa passagem, nós vemos que Jesus estava sendo preso como um rebelde político, como nós falamos no início. Primeira coisa, é o grupo que foi prender Jesus, verso 43. E com ele, uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Dois elementos aqui mostram que esse grupo que foi prender Jesus, essa turba, como dizem outras versões, era a guarda do templo. Era um pelotão de mais ou menos 600 homens. É claro que não deve ter 600 homens aqui, porque eles foram prender Jesus de madrugada, longe ali das festividades da Páscoa. E eles vão prender Jesus. Então, era a guarda do templo. Muito provavelmente, quando Jesus ensinou no templo, falando que eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo, ele estava falando dele mesmo, mas eles entenderam que era uma rebelião contra o templo, fisicamente, ou seja, interpretando errado as palavras de Jesus. E essa guarda do templo vai prender Jesus sendo conduzida por Judas, e além disso eles vão com espadas e porretes. Eram espadas pequenas e pedaços de madeira que eram usados para conter grupos rebeldes, grupos insurgentes. Então esses dois elementos mostram que Jesus estava sendo preso como um rebelde político. Além disso, no verso 49, Jesus diz que ele agiu sempre publicamente diante deles. Porque era comum dos insurgentes, dos rebeldes políticos, eles agirem às escuras, às escondidas. Eles agiam e iam fortalecendo o seu grupo sem ninguém saber, até o momento chegar o momento de se levantar. Jesus afirma aqui que ele não agiu assim. Ele falou, olha, eu não agi às escondidas. Eu não agi sem que vocês vissem. Eu ensinei diariamente, publicamente no templo. Vocês ouviram minhas palavras. Vocês ouviram meus ensinamentos. Vocês ouviram aquilo que eu disse. Vocês viram que o meu desejo não é se levantar politicamente, meu reino não é desse mundo, meu reino não age dessa forma, meu reino não usa a força física, meu reino é um reino do amor, é um reino através do Evangelho, através do Espírito Santo. Jesus falou que estava ensinando publicamente. Ou seja, Jesus estava sendo injustiçado naquele momento, porque estava sendo acusado de algo que ele não tinha feito, algo que ele não era, mas mesmo assim, a resposta que Jesus dá àquela atitude foi uma atitude de amor e de entrega. Primeiro, eu queria ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Só eu voltar um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 49 e 50.
É a página 1424 e 1425, que diz assim: E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. E aí Jesus responde. Jesus, porém, lhes disse: Amigo, o que você veio fazer aqui? Jesus chama de amigo aquele que estava traindo ele. A resposta que Jesus dá àquele que estava entregando, aquele que estava dando um beijo hipócrita nele, porque o beijo era o símbolo de respeito, honra, admiração que o discípulo dava ao seu mestre. Aquele que estava honrando Jesus hipocritamente, Jesus sabia disso, ele responde com a palavra amigo. E na tradução do grego significa companheiro, amigo, alguém próximo. Além disso, nós vamos passear paralelamente nos evangelhos, tá, irmãos? Nós vamos lá no evangelho de Lucas, no capítulo 22, é o texto paralelo, né? Lá no final do versículo do evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 50 e 51, é a página 1514, 1515, diz assim: Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta! E tocando na orelha do homem, o curou. Jesus não só não deixa que seus discípulos caiam na violência física, mas ele cura a orelha daquele que irá o prender. Outro texto bíblico, acho que em João vai dizer que é Malco. Ou seja, ele cura a orelha de um soldado que iria o prender. Ele tem uma atitude de misericórdia com aquele que está oferecendo hostilidade a ele. E além disso, lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 10 e 11, é a página 1555, diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso, não beberei o cálice que o Pai me deu? Olha o cálice de novo de semana passada. Jesus diz a Pedro: Pedro, guarde a sua espada, porque eu estou disposto a beber o cálice que o Pai está me dando. Qual era esse cálice que o pastor Hélio pregou aqui? É o cálice da ira de Deus. Ele estava disposto a sofrer a ira de Deus no nosso lugar. Ele estava disposto a sofrer aquilo que os nossos pecados causaram para nos trazer salvação, para nos trazer perdão. É dessa forma que Jesus faz seu reino avançar. Quando a violência vem, ele responde com amor. Quando a hostilidade vem, ele responde com entrega. Quando as ofensas vêm, ele responde com perdão. Jesus respondeu à hostilidade, à injustiça que ele estava recebendo sobre si com amor e perdão. Eu não estou dizendo que nós, como discípulos, não devemos se levantar contra as injustiças. Não é isso, porque o reino de Deus também tem isso. Mas eu estou dizendo é a forma que a gente vai responder. Porque muitas vezes a gente deixa que o nosso emocional tome conta do racional e a gente se torna tão violento quanto aqueles que são injustos, quanto aqueles que são hostis, quanto aqueles que são violentos. E ainda tem um quarto aspecto desse texto que mostra que Jesus estava agindo com atitude de amor ali. Porque era comum dessas turbas, essas guardas do templo, quando eles chegaram no momento em que o grupo rebelde estava, se o grupo rebelde, os discípulos do líder daquele grupo, não se levantassem, eles não levavam presos os discípulos. Ele levava apenas o seu líder. Agora, se na prisão do líder desse grupo alguém se levantasse, o grupo se levantasse, todos seriam mortos. E ali, se os discípulos se levantam para defender Jesus, todos eles serão mortos, porque eles estavam em menor número e também menos equipados do que aquele grupo. E Jesus diz, basta, e até em outro texto ele vai dizer, aqueles que vão pela espada, perecerão pela espada. Ou seja, além disso, Jesus estava preservando a vida dos seus discípulos, mesmo ele entregando a sua vida para salvar esses discípulos que o abandonaram, que o traíram, que não entenderam a sua mensagem, principalmente ali a princípio. Ou seja, Jesus respondeu àquele momento de hostilidade com amor, com entrega, com perdão. E aí quando a gente aplica novamente a nossa vida, o reino de Cristo só se estabelece através de nós quando a nossa resposta à violência, à hostilidade e à oposição é amor e abnegação. Irmãos, o que mais atrapalha a igreja hoje não são as ideologias contrárias à fé cristã, porque isso sempre existiu.
O que mais atrapalha a igreja hoje não é a perseguição que a igreja sofre no mundo, porque isso sempre existiu. O que mais atrapalha a igreja hoje não é a hostilidade que o mundo tem a nós, porque isso sempre existiu. O que atrapalha a igreja hoje é o mau testemunho. É quando a igreja deixa de cumprir o seu papel. É quando a igreja vive igual os reinos desse mundo, através da violência, através do desejo pelas riquezas. Quando os cristãos conseguem ser mais violentos do que os ímpios. Quando a gente, na hora de, até para protestar contra algumas coisas, a gente usa a mesma violência que outras pessoas usam. A maior pressão que a gente sofre como cristãos, irmãos, é a gente sofrer violência, hostilidade, agressões, ofensas no nosso dia a dia, e a gente ser violento, responder com a mesma violência, com a mesma ofensa, com a mesma opressão. Por quê? Porque ao verem que nós agimos iguais àqueles que não têm Cristo, nosso testemunho perde credibilidade. Aí no evangelismo, estou dizendo que o evangelismo depende de nós, depende do Espírito Santo. Mas o próprio apóstolo Pedro diz, santificai a Cristo no coração, para que aqueles que vêm até vocês perguntem qual a razão da esperança de vocês. Tem um livro chamado A Gentileza que Cativa, do Dallas Willard, é um filósofo cristão, que ele diz que a maior apologética, a maior defesa da fé cristã que um cristão pode ter é a sua vida. Só que quando a gente se deixa levar pela violência, hostilidade, pelo pecado, por toda aquela hostilidade que tem ao nosso redor, a gente age da mesma forma, responde da mesma moeda, a gente está perdendo credibilidade no nosso testemunho e está fechando portas para que o reino de Deus se estabeleça através de nós. E essa foi a maior tentação de Jesus. A maior tentação de Jesus não foi morrer na cruz. A maior tentação de Jesus não foi ser preso, ser torturado. A maior tentação dele não foi essa. A maior tentação dele foi deixar de cumprir a missão que o Pai lhe havia dado. Foi a tentação que o próprio Satanás fez. Lá em Mateus 4, você não precisa abrir, Satanás diz, ele diz assim, se és filho de Deus, faça isso. Se és filho de Deus, faça aquilo. Se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães para alimentar a sua fome. Se és filho de Deus, pule daqui, porque a própria palavra diz que os anjos irão lhe servir. Ou seja, o que ele estava dizendo para Jesus? Se você é filho de Deus, use isso a seu benefício próprio. Se você é filho de Deus, use isso para se beneficiar, para atender apenas os seus desejos. Não, se você é filho de Deus, não use seu poder para salvar pecadores. Se você é filho de Deus, não use seu poder em benefício de outros. Essa foi a tentação de Satanás. E uma outra tentação, que é lá em Marcos 8, você não precisa abrir também, é quando Satanás usa um dos discípulos mais próximos de Jesus para tentá-lo a deixar a sua missão. E Jesus diz, olha, é necessário que o Filho do Homem seja preso, morto, sepultado e ressuscite. Aí Pedro diz, Senhor, longe de acontecer isso com você. Aí ele diz, arreda de mim, Satanás. Satanás usou um dos discípulos mais próximos de Jesus para tentá-lo a não cumprir a obra que o Pai lhe havia enviado para cumprir. Essa foi a maior tentação de Jesus. E essa é a maior tentação que a gente sofre também. Diante da hostilidade, do escárnio que a gente tem por ser cristão, do afastamento de pessoas até na família, a tentação que a gente tem é, seja violento, fale mal, ofenda, responda na mesma moeda, seja hostil também, eleve o seu orgulho, não se rebaixe a ninguém. Essa é a tentação que a gente tem. E aí a gente está agindo igual os ímpios. A gente está agindo igual o reino desse mundo. Só que o reino que nós fomos inseridos não é o reino que a gente precisa cumprir para entrar. Esse reino a gente já faz parte, porque é através de Jesus que nós fazemos parte. Mas a gente precisa viver de forma coerente com esse reino. Porque senão, você é alguém que vive no Brasil, só que com aspectos culturais dos Estados Unidos, por exemplo. Você não vive ali as leis do seu país, você vive as leis de uma outra nação dentro de uma nação diferente. A gente precisa entender que assim como Jesus, nós precisamos responder a toda a violência, a toda a opressão, a toda a injustiça, a todo o escárnio, a toda a hostilidade, com amor, entrega, submissão e perdão. Não negligenciando aquilo que é certo, não condenando aquilo que é errado, mas agindo de forma amorosa, como o Senhor Jesus assim o fez. E aí eu queria citar algumas
coisas que me vieram à mente quando eu estava preparando esse sermão. Primeiro, um filme. Não sei se aqui alguém já assistiu o filme Selma, que é a história do Martin Luther King Jr., que mostra a narrativa de quando ele fez um protesto em que ele caminhou desde a cidade de Selma até o Alabama, porque havia o apartheid nos Estados Unidos, os negros eles tinham lugares separados nos ônibus, às vezes nem podiam entrar em ônibus que tinham brancos, e aí eles fazem um protesto de caminhada na rua para protestar contra isso. E aí chega um determinado momento do filme em que eles, logo perto do final, eles chegam e a postura de Martin Luther King sempre foi do protesto pacífico, não foi o protesto violento, como era já a visão de Malcolm X, ou Malcolm X, não sei qual é a pronúncia. Depois eu pergunto ao Alessandro, ele entende melhor. Mas o Martin Luther King tinha essa visão de responder à hostilidade, protestar de forma pacífica. E aí, quando eles chegam perto dos policiais que estavam ali fazendo a barreira, os policiais o agridem com cacetetes, entram de forma violenta, e aí aquilo estava sendo filmado, o mundo todo viu que os negros não respondiam com violência, mas o protesto era pacífico. E dali para frente, claro que o racismo não acabou dali, mas aí ele começou a diminuir, e começou algumas pessoas ter a consciência de que o racismo não fazia sentido. Mas foi através de uma postura de amor, uma postura pacífica diante da violência. E aí o Philip Yancey, num livro chamado A Maravilhosa Graça, ele fala que isso é o romper o ciclo da ausência de graça. Ele não fala do filme especificamente, ele fala do relato histórico, de fato que aconteceu, e ele diz que Martin Luther King ele rompeu o ciclo de ausência de graça. Por quê? Como é que é a ausência de graça? Alguém te ofende, você ofende de volta. Ela ofende novamente e você volta a ofender. E esse ciclo de ausência de graça, esse ciclo de hostilidade vai se repetindo. Para que ele termine, alguém precisa cortar esse ciclo com a graça. Então, quando ele fala desse romper esse ciclo de ausência de graça, ele cita o próprio Martin Luther King, que tinha essa visão de responder à violência de uma forma pacífica, não deixando de condenar aquilo que é errado, mas de uma forma não violenta. Muito diferente de muitos movimentos aí que usaram a violência, que saquearam lojas, aproveitando esse momento para exercer a sua violência. E Jesus ensina isso para nós. Uma outra frase que me veio à mente quando eu estava meditando é de Napoleão Bonaparte, aquele grande conquistador francês. Ele conversando com seu general Bertrand, é Bertrand, né? A pronúncia? Qualquer coisa do inglês eu consulto aqui o Alessandro. Aí, ele falando com seu general, ele diz o seguinte: Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo estabelecemos impérios. Todavia, sobre o que firmamos nós as criações do nosso gênio? Sobre a força. Somente Jesus Cristo estabeleceu o seu império sobre o amor. E até hoje, milhões de homens morreriam por ele. Ele diz: eu, Carlos Magno, César, a gente dominou e construiu nosso império com força física, com poder. E é interessante que quando você olha a historiografia, se tiver algum historiador aí, a historiografia mostra que há um padrão em que os reinos, eles começam com a rebelião, eles crescem, vão ganhando adeptos, chegam ao seu ápice e depois eles caem e outro reino se levanta. Aconteceu isso com o Império Romano acaba, vem os bárbaros e acabam com tudo, e esse processo se repete na história. Por quê? Porque eles são estabelecidos com poder físico, que é limitado, com influências humanas, que são limitadas. Agora, tem um reino que, desde que iniciou, ele continua crescendo, continua integrando mais gente, continua fazendo a diferença, que é o reino de Deus. Porque ele foi estabelecido através do amor, através da submissão, através do sacrifício de Cristo Jesus e, por conseguinte, o nosso sacrifício, que é uma resposta de amor a ele. É por isso que esse reino está aí até hoje. É por isso que Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Porque o que fundamenta este reino, o que fortalece este reino, o poder deste reino, a espada desse reino, como nós falamos, o meio de estabelecer, não é o poder físico, que é limitado. É o poder eterno, ilimitado, que é o poder do amor de Deus, através de nossas vidas. E aí, já caminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta para reflexão. O que foi a grande motivação para que Jesus agisse dessa forma? O que levou Jesus a se dedicar a pessoas que o decepcionariam? O que levou Jesus a responder à hostilidade que estava contra ele através do amor e da submissão? Eu respondo. O texto responde: a submissão ao plano de Deus.
Segunda parte do versículo 49. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Jesus está afirmando, eu ser preso, eu ser morto, eu ser hostilizado, eu ser abandonado, eu responder a hostilidade com amor e meu reino ser construído assim, não é algo por acaso. É algo que está de acordo com o plano do Pai. O próprio Jesus disse lá em João 4,34, você também não precisa abrir. Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Aquilo que era mais importante para Jesus era cumprir o plano do Pai estabelecido para ele. E da mesma forma, irmãos, que foi isso que motivou, que conduziu Jesus a inaugurar o seu reino da mesma maneira, é a submissão ao plano de Deus, que vai fazer com que a gente se aproxime de pessoas desagradáveis, que a gente responda à hostilidade com amor e entrega, vai fazer com que a gente esteja disposto a sofrer, a passar por dificuldades, para que o reino de Deus se estabeleça através de nós. Eu lembro quando a gente estava estudando a Tríplice Videira na liderança, né, da igreja, e tem uma parte, acho que é logo no final, pastor, do que o autor diz que a gente não sabe o que Deus está fazendo, o plano de Deus para cada detalhe da história humana. Mas uma coisa a gente sabe. O plano principal que Deus tem para a humanidade é salvar pecadores através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E através da pregação do Evangelho que é levada a termo através de nós. Então, o que vai motivar você a se dedicar a pessoas que vão te decepcionar, o que vai motivar você a responder à hostilidade com amor e com entrega, com perdão, o que vai motivar você é o senso, a consciência do grande privilégio de você ser chamado para fazer parte da construção, da condução e do avanço desse grande plano de Deus, o plano da salvação. É isso que vai conduzir você. É isso que vai motivar você a passar por todas as dificuldades que a vida cristã tem. Porque Deus, mesmo não precisando de mim, mesmo não precisando de você, porque assim como um amigo meu diz, ele podia escrever o evangelho nas nuvens, mas ele escolheu nos usar. E isso é motivo de privilégio, isso é algo que nos motiva a caminhar e levar esse reino à frente. Eu queria encerrar fazendo 3 desafios para você a partir de hoje. Primeiro desafio, se aproxime de pessoas que você geralmente se afasta. Crie oportunidades para pregar o evangelho, tenha comunhão e também resolva conflitos mal resolvidos. A partir de hoje, aquelas pessoas no seu dia de trabalho, na sua própria família, na sua rede de amigos, se aproxime delas. Quebre a escravidão da satisfação pessoal no seu coração. Você não é escravo. A gente não é escravo da satisfação pessoal. A gente se faz, porque Cristo já nos deu a liberdade. Quebre isso no seu coração. Se aproxime de pessoas que talvez você, por conta própria, não se aproximasse. Tente ver o movimento de Deus. O pastor Hélio usa muito essa linguagem. Veja o movimento de Deus quando ele traz pessoas ao seu convívio. E reflita, por que Deus está trazendo essa pessoa ao meu convívio? Essa pessoa que, às vezes eu falo lá no trabalho, gente, às vezes aqui no trabalho, alguns clientes, né? Quando algum cliente, às vezes é hostil e tal, eu falo assim, às vezes eu não queria ser crente, cara. Aqui eu podia responder na mesma altura. Vou confessar o pecado diante de vocês. Mas a gente precisa lembrar disso. Por que Deus faz eu passar por isso? Por que Deus me coloca nessas situações? Porque Ele quer ver o reino dele avançar através de você. Então se aproxime de pessoas que você não se aproximaria. Segundo desafio. Sempre que você estiver diante de uma situação em que alguém tenta te ofender, lembre-se da maneira que Cristo responde diariamente às nossas ofensas e responde às ofensas dirigidas a você da mesma forma. Quando alguém te hostilizar, quando alguém te ofender, quando alguém te xingar, lembre-se que como que o Senhor Jesus ele reage ao seu pecado que você comete, que eu cometo. Como que Jesus reage às vezes que você coloca algo acima dele no seu coração. Lembre como ele reage quando você deixa de cumprir aquilo que você sabe que é o que ele requer da sua vida. Como que ele reage? Com amor, com perdão, com graça. Da mesma forma você reage assim àqueles que te ofenderem. E terceiro e último desafio. Todos os dias pela manhã, antes de sair de casa, expresse isso a Deus em forma de louvor. Obrigado, Deus, por me permitir que eu participe da obra de salvação que o Senhor está fazendo no mundo. Nas suas orações diárias, se você puder orar pela manhã, porque aí antes do dia começar, diga aí, Senhor, obrigado.
porque o Senhor está fazendo um grande plano no mundo e me dá o privilégio de participar dele. E desta forma, se vivemos esses valores do reino de Cristo, veremos esse reino avançando e se estabelecendo através de nós, alcançando vidas que estão ao nosso redor, família, amigos, colegas de trabalho, etc. Você será levado a louvar ao Senhor, crescerá como discípulo e súdito de Cristo e verá outros sendo acrescentados a esse reino que cada vez mais crescerá até a sua consumação final. Vivendo dessa forma, nós vamos ver nossa família sendo transformada, nós vamos ver amigos próximos sendo transformados, nós vamos ver o reino de Deus avançando através de nós. E talvez assim como eu, quando você vê algum amigo, alguém próximo sendo batizado aqui, você tenha seu coração emocionado. Você cai às lágrimas, como eu, às vezes seguro para não cair ali, que eu não gosto de chorar em público, mas mexe muito ao meu coração. Que você guarde essas verdades no seu coração, que o reino de Deus avance através da sua vida e que Cristo Jesus seja o Senhor do nosso coração. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor nos dá o privilégio de participar do teu reino. O Senhor nos dá o privilégio de nos dar a oportunidade de sermos instrumentos para que o teu reino avance e alcance outras pessoas. É claro que nós encontramos muitas dificuldades. É claro que o nosso coração às vezes é duro, endurecido. Mas o Senhor tem poder para quebrar esses corações duros e endurecidos. Pai, nos faz agentes do teu reino mais eficazes, mais efetivos. Faz-nos olhar para o teu amor, para o teu ato de entrega e submissão na cruz do Calvário por nós. Faz-nos olhar para todas as vezes que o Senhor reage à nossa ofensa, ao nosso pecado com amor. E que isso influencie a maneira que nós vivemos, que nós nos relacionamos, Senhor. Que nós sejamos os canais que teu reino avance. Que pessoas sejam transformadas através de nossas vidas. Não para o nosso louvor, não para a nossa glória, mas para a tua glória. Para o avanço do teu reino, Senhor. É o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós louvemos ao Senhor que nos chamou para caminhar neste reino.